Episódio 1 Introdução à Cosmologia do Universo Arctix Parte 2 Salve caríssimos! Hoje continuamos o nosso debate mais a respeito da origem do universo de AQW, bem como de todos os outros jogos da Arctix. Dessa vez, desenvolveremos mais, nos aprofundando no assunto, uma vez que já conhecemos conceitos básicos como os avatares, o criador, os planos e reinos, etc. Agora, por favor, fiquem com o vídeo. Em tempos esquecidos, seres de poder colossal se manifestaram no vazio ancestral. Os primeiros seres ou forças a existirem no mundo foram os Demiurgos, seres denominados DM. Os DM são criadores que estão acima do próprio conceito de universo, pois são os primeiros criadores de universos. Os DM são na verdade DMs, sigla dos RPGs de mesa para Dungeon Master. Às vezes, os Dungeon Master também são chamados de narradores ou simplesmente de mestres. O Dungeon Master é responsável pela criação do jogo. Isso significa que os DM são criadores dos jogos da Arctix, especialmente do Adventure Quest clássico. Estes são os seres mais poderosos que existem no universo da Arctix até então. Eles são a primeira força de criação que age no universo. Os DM rapidamente criaram a deusa da criação, ou pelo menos se supõe isso, Lorifia, a ferreira dos mundos, bem como a sua forja, o mecanismo de criação. Lorifia assim se torna a mestra da própria manifestação do mecanismo da criação, e aliás ela se torna a própria manifestação desse mecanismo. Se supõe que em algum ponto aqui da história, o tempo passe a existir, antes ou depois de Lorifia. Afinal de contas, não haveria criação sem tempo. Logo, muito provavelmente aqui surgiu o tempo e por conseguinte o Deus do Tempo, o dragão eterno do tempo. Parece um nome familiar, não é? Após Lorifia, os avatares elementais se manifestam no mundo, como instrumentos da criação. Nesse tempo, os elementos não estavam ainda devidamente organizados. Bom, neste meio tempo, de forma paralela, se manifesta no mundo Terlion, o Louco, o deus da diversidade, representando teoricamente as diferenças e contradições que existem nesse mundo. No entanto, não confundam ele com o caos, pois ele parece representar a diversidade coexistindo de forma harmônica. Terlion cria uma dimensão chamada Caelestia, e então ele simplesmente decide dormir lá. E dormir ele fez. Ele dormiu por 99.998.376 anos, 8 meses, 12 dias, 3 horas, 26 minutos e 2.706 segundos. Muito específico. Neste meio tempo, os outros deuses criados pelo DM, expandem seus domínios para colonizar a dimensão quarto de Terlion, que seria Caelestia. Enquanto isso, Lorifia encontra o mecanismo da criação, onde o mecanismo deseja, entre aspas, a existência de um planeta. Lorifia então indica o local para os avatares elementais que forjam o planeta com certos elementos. Esse ciclo continua pelas eras, com os avatares criando e manejando os elementos em formatos que lhes parecem satisfatórios. Eventualmente, o mundo de Lore é criado, contendo magia elemental pura em sua essência. Após Lore, outros planetas diferentes continuam a ser forjados pelos mecanismos de criação e pelos avatares elementais. Tão logo, passam a surgir as primeiras civilizações em Lore, como a cidade racional de Cheli e a cidade ancestral de Keld Alorim, cujos habitantes são proto-Dráquios. As fadas de Cornelius também entram nessas civilizações antigas, detentoras do cubo de Hanix, que a gente usa posteriormente no AQW. Durante a criação, outros deuses começam a surgir, outros deuses começam a ser criados. O mais notável deles é Tegalin, o devorador do mundo, o agente da descriação. Ele foi um mortal, em tempos ancestrais. Em tempos antigos, a corrupção atingiu a Lore, a criação de Lorifia. Então essa deusa se fascinou com o humano que viria a ser o devorador de mundos no futuro, Tegalin, e assumiu um avatar humano para observar mais de perto, e esse avatar se chamava Lauren.
Um avatar, nesse caso, é basicamente uma materialização de uma divindade com uma forma mortal. Degalin e Lauren se apaixonaram e espalharam atos de bondade pelo mundo antigo e corrupto, frio e impiedoso. Eventualmente, ambos são atingidos pela má fortuna e acabam por ser mortos pela sua própria bondade. Lorifia então retorna à sua forma divina e eleva Degalin à condição de Deus, pois julgou que o caráter de Degalin era virtuoso. Degalin se tornou um ser oposto a Lorifia, igual e oposto, o deus da descriação. Isso mesmo, você não viu errado, o deus da descriação e não da destruição. Esse deus da destruição seria outra pessoa, ou besta, no caso ele é um dragão. O propósito que Degalin assumiu foi o de destruir toda a criação que caísse para a corrupção, assim equilibrando o universo em uma balança tênue, entre ordem e caos. Ou seja, caso uma criação de Lorifia caísse na corrupção, Degalin faria o papel de descriar aquela criação, assim equilibrando o universo e o multiverso. Além disso, surgiram outras divindades no mundo nos tempos antigos. Citando algumas delas. Louco, A primeira é o Louco, deus da enganação, das travessuras e da sorte. Foi selado há 5.000 anos atrás pelos avatares elementais, para evitar uma guerra divina que ele causaria. De tempos em tempos ele consegue escapar do selamento, para causar uma peripécia pelo mundo de lore aí. Serenia, deusa da colheita. Todos os anos a deusa passa por lore renovando os campos para um novo ano de agricultura. Fertilidade, deusa da fertilidade e do verde, das coisas verdes. E é por meio dela que as plantas de lore podem se revitalizar e crescer. Silvanus também trata de um deus ligado à agricultura. Ele também cumpre o papel de crescer as plantas, referente ao crescimento das plantas. Os 5 dragões avatares são deuses dracônicos que são celebrados pelos dragões e pelos seus semelhantes, os dragonoides. Eles representam a ordem, a destruição, a criação, o caos e o equilíbrio. A minha opinião pessoal, a minha opinião particular é que esses deuses são somente representações simbólicas dracônicas dos poderes de Lorifia e Degalin. Mas isso não tem muito embasamento histórico, é uma opinião pessoal. Entre esses deuses também estão os 4 cavaleiros. São deuses que trazem um equilíbrio ao mundo por meio da morte. São eles a fome, a peste, a guerra e a própria morte. Em AQW, já falando um pouquinho do AQW, eles parecem se tornar campeões da legião, uma vez que desde exercem um grande domínio sobre o submundo. Enquanto no Adventure Quest clássico eles são mais retratados como servos do Boltman, ou Caronte, ou seja, a própria morte, não o cavaleiro da morte, mas sim a morte em si mesma. Os 3 de Celestia. Quando Terlion acordou em Caelestia, percebeu que outros deuses haviam roubado seus domínios em Caelestia. Ele ficou furioso e criou 3 seres na tentativa de balancear a sua dimensão com equilíbrio. O Homem de Branco, representando o bem, Good, o Homem de Preto, representando o mal, Evil, e o Homem de Cinza, representando a neutralidade, Neutral. Terlion tentou equilibrar o mundo dessa maneira. No entanto, imediatamente e prontamente os 3 começaram uma série de guerras divinas que devastaram a dimensão de Caelestia. Afinal de contas, o Homem de Preto, ele acabou sendo expulso e exilado, passando a ter um plano só para ele, como punição do Terlion, o Louco, para as peripécias e as tentativas dessa divindade de tomar o seu poder em Caelestia. No final das contas, o Terlion não sabia muito o que fazer sobre essa bagunça. Ele só queria dormir, afinal, é literalmente a história desse deus. Ele então passou a delegar diversas funções da administração de Caelestia para poderes menores. Até porque isso deu tão certo com os 3 outros, com os 3 homens. Posteriormente, essa posição de ser do mal de Caelestia evoluiu e um mortal, Falerin de Loria, um Lore Master de Lore, ascendeu a posição de Deus do conhecimento e do próprio mal. Interessante que
Percebam que o Deus do conhecimento e o Deus do mal são a mesma pessoa. Talvez isso seja uma mensagem dos criadores da Artix, né? Muitas vezes o conhecimento pode estar associado à maldade também. Eudron, por outro lado, é o deus da bondade em Caelestia, e ele também é filho do deus dos elfos. Bom, Prometeu é o deus da inovação em Caelestia, assim como Aslix é a deusa da magia, Crisálida é a deusa da vida e da cura, e Oxalis presta o papel de deus da morte em Celestia. Todos eles são filhos de Terlion. Vale lembrar isso, eles são filhos de Terlion. Bom, Anefix é o deus dos anjos, bastião da virtude e da pureza. Ele surge um pouquinho mais pra frente, né? Aí nós entramos num debate de linhas temporais, se foi antes ou depois. Teoricamente foi na origem do universo, mas foi depois da morte do dragão do tempo. Enfim, é uma bagunça. Azalith, né, por sua vez, que liderou uma rebelião contra o deus dos anjos, né, que o Anefix ele é o bastião da virtude e da pureza. E Azalith, ela lidera uma rebelião contra Anefix, é o total contrário da virtude, da pureza e de tudo que Anefix representa, né? Sendo ela, de certa forma, uma deusa dentre os infernais, apesar de estar selada. Todos os poderes que não são esses, né, são entidades cósmicas e não deuses, vale lembrar. Embora sejam poderosos, eles não chegam aos pés de um deus. Como exemplo, né, do Desterat Moya, lá do AQW mesmo. E até heróis, né, e vilões podem matá-lo, ainda que com alguma dificuldade. Por fim, após todo essa criação, essa cosmologia, né, até um pouco metafísica, nós entramos no mérito de lore. Lá atrás, um desses planetas criados, né, pelo mecanismo da criação e pelos avatares elementais foi o mundo de lore, que tem como base a magia elemental, humana, digamos assim, a vida, né, a vida da magia. Nós não vamos nos aprofundar na história de lore, pois haverão vídeos posteriores explicando cada coisa por detalhe, não é? Bem caríssimos, creio que assim encerro a minha minuta de hoje. Caso tenha gostado do vídeo, não deixe de gostar, compartilhar com seus amigos fãs de Artix, e caso tenha alguma crítica, sugestão ou correção, não deixe de comentar. Não deixe também de se inscrever no canal para receber mais monólogos a respeito do mundo que nos cerca. Fiquem com os avatares, e longa morte ao Império Shadowsight. You